Voltamos, pessoal. Deixa o pessoal entrar aqui para a gente continuar. Deixa a galera chegando. O pessoal terminar de entrar aqui para a gente continuar. Beleza? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Deixa o pessoal entrar aqui novamente para a gente continuar. Vou de novo desligar a câmera aqui. Se qualquer dúvida, pode abrir o microfone aqui. Pessoal, vou explicar novamente, ficou meio corrido aqui no finalzinho da aula. Vou reexplicar aqui um detalhe importante dessa questão. Deixa eu terminar aqui de admitir aqui as pessoas para a gente voltar. Eu expliquei meio rápido que nosso tempo estava terminando. Então vamos retomar aqui. Então veja bem, nessa nona questão, ele quer calcular o volume do iceberg que está submerso, tá? O volume do iceberg que está submerso, ele apresenta o mesmo valor do empuxo, tá? Então, o volume, a densidade vezes o volume do líquido deslocado vezes a gravidade. O volume do líquido deslocado é o volume do corpo. A gravidade é a mesma para os dois. A densidade do fluido ele deu e a densidade do corpo ele deu. Então, você iguala os dois, porque é o que vai estar mergulhado, vai estar igual, tá? A densidade do corpo e a densidade do fluido. O volume é igual, a gravidade você pode cancelar. E aí você vai igualar do corpo com o fluido. Porém, gente, ele não deu o volume do corpo. Então, quando ele não der o volume do corpo, você pode calcular atribuindo um valor qualquer, certo? É claro, qual é o valor mais fácil? Você atribui 1, certo? Então, se o volume do corpo fosse de 1 litro ou 1 metro cúbico, aí você ia pegar a densidade do líquido, a densidade da água, e você ia achar a porcentagem. Se fosse de 100, ia dar a mesma porcentagem. Se fosse de 1000, ia dar a mesma porcentagem. Então, não importa qual o valor. Então, você pega o valor padrão, 1 metro cúbico, e substitui com o volume do corpo e calcula em função de cada metro cúbico do corpo. E aí você está calculando o percentual em cima do volume do corpo, certo? Então, volume imerso vai ser igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo dividido pela densidade do fluido. E aí você acha 87,6% pela regra de aproximação, está mais próximo de 88%, por isso que a resposta é a letra D. Conseguiram entender? Vamos lá, vamos explicar novamente aqui direitinho, com mais calma para vocês entenderem. Olha só. Um iceberg cuja densidade é 0,92 gramas por centímetro cúbico, encontra-se em equilíbrio de flutuação em um lugar onde a densidade da água do mar é 1,05 gramas por centímetro cúbico, certo? Indique a porcentagem aproximada do volume do iceberg que permanece embaixo da superfície. Então, ele quer saber quanto do iceberg, qual a porcentagem do iceberg está mergulhado, porque o resto vai estar para fora. Como é que eu vou calcular isso? Gente, a porcentagem que fica mergulhada, ela apresenta o mesmo valor do empuxo, certo? Então,
esse volume de gelo que fica embaixo da água, ele está com o mesmo valor do empuxo. O que está fora da água está menor do que o empuxo. Então, como é que você vai calcular? Você vai igualar o empuxo do corpo com o empuxo do fluido. Quem é empuxo? Densidade vezes gravidade vezes volume. Então, densidade vezes gravidade vezes volume do corpo é igual a densidade vezes gravidade vezes volume do líquido, que é o empuxo. Como a gravidade é igual para os dois, você corta. Então, vai ficar a densidade vezes o volume do corpo é igual à densidade do líquido, do fluido, no caso a água, vezes o volume deslocado da água, que é o mesmo volume que vai estar imerso do iceberg, certo? Bom, então você vai igualar densidade do corpo vezes o volume do corpo. A densidade do corpo ele deu 0,92 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da água do mar, que é o fluido, ele deu 1,05. Os volumes você não tem. Mas você quer calcular o volume do iceberg que está imerso. Então, o volume imerso vai ser 0,92 vezes o volume do corpo, dividido por 1,05, que é a densidade da água do mar, do fluido. Ah, professor, mas eu não tenho o volume do corpo. Não tem problema. Você vai calcular em cima de cada metro cúbico do corpo. E aí, se ele passasse o volume do corpo, sei lá, o iceberg tem 1 milhão de metros cúbicos. Você poderia calcular que a porcentagem ia dar a mesma. Então, você usa 1 metro cúbico. Então, você calculando a porcentagem em cada metro cúbico do corpo. Então, vai ficar 0,92 vezes 1 dividido por 1,05 dá 0,876. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Multiplico por 100. 0,876 vezes 100 dá 87,6%. Qual seria a resposta correta? 88%, porque 87,6%, pela regra de aproximação matemática, acima de 5, você aproxima para casa maior. Então, você vai marcar 88%. Resposta correta, letra D. Conseguiram entender? Então, em cima dessa relação, eu posso calcular a porcentagem de qualquer iceberg que esteja mergulhado, certo? Basta que ele dê a densidade do gelo e a densidade da água do mar. O que eu faço? Divido a densidade do corpo pela densidade do fluido e eu vou conseguir calcular o volume que está imerso, certo? Então, se a densidade do iceberg fosse 0,88 gramas por centímetro cúbico, eu ia pegar nesse caso aqui 0,88 e dividir por 1,05. O valor que desse, eu ia transformar em porcentagem. Ou então ele poderia mergulhar um corpo cuja densidade é 0,8 gramas por centímetro cúbico num copo de água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Como é que eu ia calcular a porcentagem que ia ficar imerso? Ia pegar 0,8 dividir por 1, 0,8 significa que 80% do corpo está embaixo do copo da água, 20% está acima, certo? Então, dessa forma, eu consigo calcular qual a porcentagem do corpo que está mergulhada no líquido. Não serve só para iceberg, serve para qualquer corpo. Conseguiram entender, meu povo? Alguma dúvida? Pode seguir? Então, vamos lá. A última questão da lista, para a gente começar nossa aula de termologia, diz o seguinte: quando tentamos levantar um objeto colocado dentro d'água, como em uma piscina, ele nos parece mais leve. Essa sensação surge em razão de uma força de empuxo que o fluido exerce sobre os corpos imersos em seu interior. Em relação ao empuxo, assinale as alternativas corretas. O empuxo exercido sobre um corpo depende da sua densidade. Falso. O empuxo depende da densidade do fluido e não da densidade do corpo, certo? Então, densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Portanto, a primeira afirmativa é falsa. O empuxo não depende da densidade do corpo, depende da densidade do fluido.
do líquido que ele está mergulhando. Segundo, se a força de empuxo for menor que o peso, o corpo afundará. Verdadeiro, né? Se o peso é maior do que o empuxo, ele vai descer para o fundo do recipiente. Terceira afirmativa. A força de empuxo tem módulo igual ao peso do volume do fluido deslocado pelo corpo que está submerso nele. Verdadeiro. É o enunciado do teorema do empuxo. O volume de líquido deslocado tem um peso que é igual ao peso do empuxo, a força do empuxo. E quarta, a força de empuxo aumenta gradativamente enquanto um corpo está sendo inserido dentro de um líquido. Verdadeiro, porque depende do volume de líquido deslocado. Quanto mais você mergulha o corpo, maior vai ser o volume de líquido deslocado. Portanto, as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Resposta correta, letra C dessa 10ª questão. Tranquilo, meu povo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida sobre esse exercício? Se tiver, pode perguntar. Vou mandar para vocês lá no Eclass, vocês vão estudar. Mas se vocês, por acaso, tiverem qualquer outra dúvida sobre esse ou outro exercício, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, tá ok? Que a gente vai esclarecendo aí, tirando as dúvidas de vocês. Como nossa avaliação a atividade avaliativa é sexta-feira, eu sugiro que vocês peguem o módulo de vocês, capítulo 1 e 2, que fala de hidrostática, tá? E resolvam algumas questões lá do módulo de vocês. Se tiver dúvida, vai mandando para mim pelo WhatsApp que a gente vai esclarecendo e resolvendo com vocês. Beleza? Professor, Pode falar. eu preciso fazer os cálculos iguais ao seu? Não entendi. Precisa fazer o quê? Na lista? Os cálculos. Na atividade avaliativa? É. Não, atividade avaliativa eu não vou pedir o cálculo, porque quem vai corrigir é o sistema. Então você só vai marcar a resposta lá, assinalou a resposta, claro que você vai ter que fazer os cálculos para responder, né? Mas você não precisa me enviar. Você vai mandar os cálculos para... Não precisa mandar os cálculos, desculpe. Vai botar só as respostas lá no CPV Prova. Tá certo? Não tem cálculo, não. Só responder aqui um negócio rapidinho e a gente continua. Agora a gente vai falar de termologia. Assunto novo que a gente vai começar agora, tá? Então encerramos com essa atividade a nossa parte de hidrostática, tá? Como eu havia dito para vocês, hidrostática é o nosso último assunto referente à cinemática, tá? Em alguns livros você vai encontrar esse conteúdo no primeiro ano. Só que como o tempo é curto, a gente não dá tempo, nenhum professor de física consegue dar esse conteúdo no primeiro ano. Se ele passa esse conteúdo no primeiro ano, ele deixa de falar de alguma outra coisa, de gravitação universal, de impulso, quantidade de movimento, para poder passar esse conteúdo. Então, os módulos, os livros já estão começando a jogar esse assunto de hidrostática para o segundo ano, que é o que nós teríamos um intervalo de tempo maior para poder trabalhar, já que a gente tem termologia óptica e ondas, que são assuntos menores no segundo ano. Então, já jogou esse conteúdo para o segundo ano, por isso que a gente está vendo ele agora. Tanto que ele vem no módulo de vocês, já no segundo ano, mas ele ainda faz parte de cinemática, tá?
E aí agora, encerrado o cinemática, nós iremos falar da termologia, um outro ramo da física, tá? Então a termologia é a parte da física responsável pelo estudo e comportamento dos corpos em relação à temperatura e calor. Existem algumas observações macroscópicas e outras microscópicas. O que é isso? Você já deve ter visto que macroscopicamente é tudo que a gente pode enxergar e observar a olho nu, certo? Então você pode observar, por exemplo, vou dar aqui, a gente estava falando de fluido, a gente pode observar o volume do fluido, a gente pode observar a pressão no fluido, tudo isso a gente pode observar visualmente, tá? Mas eu não posso observar, por exemplo, o nível de agitação das moléculas ou a energia cinética média das moléculas a olho nu. Eu preciso fazer uma análise microscópica, tá? Então, existem características macro e microscópicas num corpo, tá? E isso também está relacionado com termologia, quando a gente tem a relação de quente e de frio, a sensação de calor, a sensação de frio, tudo isso pode ser analisado macroscopicamente e microscopicamente, tá? Primeira questão, termologia, ela é o quê? Ela é a parte da física que estuda o comportamento dos corpos em relação à temperatura e ao calor. Ela é dividida em termometria, que é a parte de medida de temperatura, e calorimetria, que é a parte responsável pela medida do calor, certo? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o que é quente e o que é frio. Nosso corpo ele pode ser utilizado para determinar essas sensações térmicas? O que vocês acham? Minha avó antigamente colocava a mão na minha testa e falava: esse menino está com febre. Mas esse menino não tá com febre, não, está tudo bem. Vocês acham que isso é correto, que pode ser feito? Abra o microfone aí, participem, eu quero vocês falando. Eu quero a opinião de Acho que não, vocês. professor. Não pode, né? Por que você acha que não? Pode falar aí, tranquilo, sem medo de errar. A hora de errar, eu já disse para vocês que é Eu acho que agora. não dá pra detectar se a pessoa tá com febre ou não, Hum, só fazendo isso, não. sim. Veja bem, na maioria das vezes, você consegue ter uma noção aproximada, se a pessoa está acima do normal ou não. Porém, nós não podemos fazer isso porque nosso corpo ele está sujeito a sensações térmicas. Então, nós não podemos usar nosso corpo para medir a temperatura de outro corpo. Então, por que que normalmente isso dá certo? Imagine que você está na sua casa com a sua avó. A temperatura lá, média na sua casa, gira em torno de 25 graus. Isso quer dizer que tanto você quanto sua avó estão num ambiente cuja temperatura é 25 graus. Teoricamente, os corpos de vocês estão à mesma temperatura, que gira em torno de 37 graus, certo? Que é a temperatura normal, 36,5, 37 graus. A temperatura do seu corpo, tá? E se vocês estão num ambiente igual, a temperatura do corpo de vocês deve provavelmente estar igual. Então, se você está com febre, sua temperatura sobe, normalmente, se sua avó colocar a mão na sua testa, ela vai perceber que você está realmente mais quente do que ela. E aí ela vai falar que você está com febre, e se você colocar um termômetro, você vai constatar que realmente você está com febre. Porém, por que que a gente não pode fazer isso? Porque nossos corpos estão sujeitos a sensações térmicas. Então imagine que você
estava na rua. E aí você estava num lugar distante de sua casa, você demorou 1 hora no trânsito para chegar em casa. Só que com esse calor, o carro estava fechado e o ar-condicionado estava ligado. O que vai acontecer? Você vai ter seu corpo resfriado, certo? Então, seu corpo vai estar resfriado e aí você vai chegar em casa. Se a sua avó colocar a mão na sua cabeça, ela vai achar que você está mais frio do que ela, certo? Então, ela vai achar que sua temperatura está baixa. Ou se fosse o contrário, imagine que você estivesse no quintal de casa mexendo em alguma coisa, recebendo sol, e sua avó estivesse dentro de um cômodo da casa com ar condicionado. O corpo da sua avó estaria sendo resfriado. Ao entrar em casa, mesmo que você estivesse com a temperatura normal, ela ia colocar a mão na sua testa e achar que você estava com febre. Por quê? Porque seu corpo ia estar mais quente do que o dela, que tinha sido resfriado por causa do ar-condicionado do ambiente. Então, o corpo dela e o nosso corpo está sujeito a sensações térmicas. Por isso que a gente não pode utilizar corpos para medir temperatura de outros corpos. Entenderam isso? Todo mundo entendeu, gente? Abre o microfone aí e me dê um retorno. Sim. Sim, Sim, professor. professor. Beleza, olha só. Existe um experimento simples que você pode fazer em casa mesmo para comprovar isso. Por que seu corpo está sujeito a sensações térmicas? Porque você pode ser resfriado ou aquecido. E se você for resfriado ou aquecido, você vai ter impressões diferentes. Então, por exemplo, imagine que você esteja em casa, você coloca um recipiente com água morna e outro recipiente com água gelada. E um terceiro recipiente com água natural. Coloca a mão na água morna e a mão na água fria e deixa lá por 2 minutos. Depois retire as duas mãos e coloca no recipiente com água natural. O que vai acontecer? Para essa mão que estava na água quente, você vai achar que esse recipiente está com água fria. E para essa mão que está na água gelada, você vai achar que esse mesmo recipiente está com água mais quente, sendo que o recipiente está com água natural. Então você está sujeito a sensações térmicas. Você não consegue dizer se a água está quente ou fria, porque você tem sensações diferentes para uma mão. Ela foi resfriada e para outra mão ela foi aquecida. É o que acontece com o que eu falei com a avó. Se sua avó estiver num ambiente com ar condicionado, o corpo dela vai estar resfriado. Mesmo que você esteja com temperatura normal, se ela colocar a mão na sua testa, para ela, você vai estar mais quente do que ela, porque o corpo dela foi resfriado. E aí ela vai achar que você está com febre, sendo que você está com a temperatura normal. Beleza? Todo mundo entendeu agora? Sim. Sim. Tá tranquilo? Sim. Beleza. Se tiver qualquer dúvida, a gente repete. Ok? Bom, então, dando sequência, a gente não pode utilizar corpos para medir a temperatura de outros corpos, por causa das sensações térmicas. Termologia, como eu já havia dito para vocês, ela é a grandeza, é a parte da física que estuda o comportamento dos corpos em relação à temperatura e em relação a calor, tá? Mas o que é temperatura e o que é calor? Temperatura é igual a calor? Não. Apesar de estarem relacionados, temperatura e calor são grandezas físicas diferentes, ok? O que é temperatura? Temperatura é o nível de agitação molecular, o nível de agitação das moléculas de um corpo. Então, a temperatura é a grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo de um sistema físico. Quando a temperatura é baixa, as moléculas estão mais estáveis, menos agitadas. Quando a temperatura aumenta, essas moléculas ganham energia, se agitam mais
e, consequentemente, aumenta a temperatura. Então, o que é a temperatura? É o nível de agitação das moléculas. Todo o corpo tem agitação molecular. Ah, professor, essa placa de compensado de madeira que compõe minha mesa aqui que eu estou estudando. Se eu coloco a mão nela, eu não sinto ela vibrar. Por quê? Porque essa agitação ela ocorre a nível microscópico. Se você colocar essa placa de madeira ou de compensado no microscópio, você vai ver que ela é formada por moléculas e você tem os elétrons girando na eletrosfera. Isso promove uma vibração, mesmo que em pequena intensidade, mas existe uma vibração. Ela não pode ser percebida por nós, porque ela ocorre a nível microscópico, mas ela existe, ela já foi observada através de equipamentos, tá? E se você muda de material, às vezes você pode observar. Como, por exemplo, quando você coloca água para ferver lá, para coar um café, por exemplo. Você observa que à medida que a temperatura da chama do fogão vai passando para a água, essas moléculas começam a se agitar. E essa agitação é visível a olho nu. Ok? Então, temperatura é a medida da agitação molecular de uma substância ou de um sistema físico. Certo? Bom, então a temperatura ela indica o nível de energia térmica média das partículas. Menor agitação, maior agitação corresponde a maior temperatura. Energia térmica é a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem a matéria, certo? Então você tem a energia cinética, a velocidade das moléculas, tá? Da agitação das moléculas, e essa velocidade é chamada de energia térmica. Cuidado, dois corpos podem apresentar temperaturas iguais, o mesmo grau de agitação, mas possuir energia térmica total diferente. Por quê? A energia térmica depende da velocidade das moléculas. Então, ela pode ter velocidades diferentes. Aí depende do tipo de substância, do tipo de elemento que constitui esse corpo. Mas a temperatura é o nível de agitação dessas moléculas. Tá certo? Bom, e qual a diferença de temperatura e calor? O que é calor? Calor é a energia em trânsito, ou seja, energia passando de um corpo para o outro, tá? E essa transferência ocorre exclusivamente pela diferença de temperatura. Então, o calor é energia passando de um corpo para o outro, energia em movimento, energia térmica em trânsito. Por exemplo, aqui, ó, quando eu liguei a chama do fogão no fundo do recipiente, o calor dessa chama vai ser transferido para o recipiente. Essa energia na forma calorífica que passou da chama para as moléculas que estão dentro do recipiente, essa transmissão é chamada de calor. E a temperatura é a agitação das moléculas que recebeu essa energia calorífica, que recebeu esse calor. Então, temperatura é a agitação das moléculas e calor é a energia calorífica sendo transferida para o corpo. Uma coisa depende da outra, mas não são iguais, tá? Então, quando o corpo recebe calor, geralmente sua temperatura aumenta. Mas lá na frente a gente vai ver que nem sempre isso ocorre, tá? Mas o que normalmente ocorre é isso: o corpo recebe calor, a temperatura aumenta. O corpo cede calor, a temperatura diminui. Então, recebeu calor, ele ganha energia. Quando ele ganha energia, as moléculas se agitam mais, aumenta a velocidade de vibração, consequentemente aumenta a temperatura. Se ele cede calor, ele perde energia, as moléculas se estabilizam, diminui a energia cinética e, consequentemente, diminui a velocidade, elas agitam menos, a temperatura diminui. Certo? Bom, quando as temperaturas dos corpos se igualam, nós falamos que esse corpo atingiu, que esses corpos atingiram o equilíbrio térmico. Ou seja, o calor
ele passa naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso naturalmente. Ou seja, eu tenho um corpo que está a, sei lá, 100 graus centígrados, uma barra de ferro a 100 graus. Coloco essa barra em contato com outra barra de ferro a 20 graus. O que vai acontecer? A barra de ferro que está a 100 graus tem agitação molecular maior, mais energia calorífica. Ela vai transferindo o calor para a barra que está a 20 graus. Se as barras forem exatamente iguais, as duas de ferro com o mesmo peso, o mesmo volume, o que vai acontecer? A energia da barra que está com 100 graus vai ser transferida para a barra que está com 20 graus, até quando? Até elas atingirem a mesma temperatura, que será o quê? Exatamente a média aritmética entre elas. 100 mais 20, 120 dividido por 2, as duas barras depois terão 60 graus centígrados de temperatura, porque a energia da de 100 vai ser transferida através do calor para a barra de 20 graus, e aí as moléculas da de 20 começam a se agitar mais, as de 100 vai diminuir, agitar menos, porque você deu energia para as moléculas de 20, da barra de 20, e aí elas vão atingir o mesmo nível de agitação molecular. Quando elas atingem o mesmo nível de agitação molecular, a mesma temperatura, a gente diz que elas atingiram o equilíbrio térmico. Entenderam, meu povo? Todo mundo entendeu o que é temperatura, o que é calor e o que é equilíbrio térmico? Dúvidas? Outro Não, exemplo. professor. Imagine que eu tenha 1 litro de água a 80 graus e tenho outro litro de água a, sei lá, 10 graus, tá? Celsius. O que vai acontecer? Se eu misturar os dois, no final eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 litros de água, a que temperatura? A 45 graus. Por quê? 80 mais 10 dividido por 2. O equilíbrio térmico ocorre, já que são iguais, é 1 litro de água, é o mesmo volume, a mesma substância, consequentemente tem a mesma massa e o mesmo peso. Isso vai definir com que os calores sejam transferidos até o equilíbrio térmico. E o equilíbrio vai ser a média aritmética da temperatura dos dois, 80 mais 10, 90 dividido por 2, 45. Então, no final, eu terei 2 litros de água a 45 graus Celsius de temperatura, já que eles atingiram o equilíbrio térmico. E como esse equilíbrio foi atingido? A água que está a 80 graus tem maior temperatura, um nível de agitação molecular. Ao entrar em contato com a água que está a 10 graus, transfere energia térmica, que é o calor, das suas moléculas para a molécula da água que está a 10 graus, que estão mais estáveis. Essas moléculas de água que está a 10 graus se agitam, porque receberam energia através do calor, aumenta a temperatura e as moléculas dela diminuem. Ou seja, o equilíbrio foi 45 graus. O equilíbrio térmico está sempre entre a maior e a menor temperatura, porque o maior cede e o menor recebe. Certo? Então, a média aritmética, por quê? O corpo que está a 80 graus, a água aqui nesse exemplo que está a 80 graus, vai ceder calor para a água que está a 10. Como é a mesma substância, a troca de calor ocorre até atingir o equilíbrio térmico, até atingir a mesma temperatura. E como é que eu vou saber essa temperatura? A média das duas, porque é a mesma substância. Então, 1 litro de água a 80 mais 1 litro de água a 10, 80 mais 10, 90, dividido por 2. No final, você vai ter 2 litros a 45 graus de temperatura. Beleza? Todo mundo entendeu agora por que a média aritmética da temperatura? Tranquilo? Beleza. Bom, calor, aquecimento e resfriamento. Então, o equilíbrio térmico ele é caracterizado pela igualdade das temperaturas dos corpos. Uma vez alcançada, cessa a transferência de calor, porque eles já atingiram a mesma temperatura. Então, eles já estão
com o mesmo nível de agitação molecular e, consequentemente, a mesma temperatura. Então, não tem mais quem cede e quem recebe calor. Já atingiu, já equilibrou. Por isso que o nome é equilíbrio térmico. Bom, os estados de agregação da matéria, vocês já viram, né? Já estão cansados de ver. Então, a gente sabe que a água ela pode apresentar o estado líquido, sólido ou vapor, podendo passar de uma situação para outra de acordo com a transferência de calor. Então, por exemplo, um cubo de gelo. Cubo de gelo, ao receber calor, ele começa a derreter, a água passa para o estado líquido, que é o seu estado natural, certo? Se você aquece essa água se agita mais por causa da energia recebida, calorífica, sua temperatura sobe até ela formar o vapor. Então, esse dispositivo aqui, ele transforma gelo em água líquida em vapor. Então, pega o gelo, derrete, vira água líquida e aquece e vira vapor. Isso daqui está relacionado com o quê? Com a transferência de energia e a temperatura. Vocês sabem que a temperatura do gelo abaixo de zero, que é o ponto de fusão. O líquido, o intervalo, no caso da água, entre 0 e 100, que é o ponto de ebulição, 100 graus. Então, toda substância simples, pura, ela vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Isso quer dizer o quê? Que qualquer substância pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, certo? E quem define isso? A temperatura e o calor. Vocês podem observar aquelas tabelas químicas, onde você tem o ponto de fusão e de ebulição da substância, sempre o ponto de ebulição é uma temperatura maior do que o ponto de fusão. Por quê? Porque para fundir a substância, ela tem que estar numa temperatura mais baixa do que para evaporar ou ebulir essa substância, certo? Isso depende do nível de agitação dessas moléculas. E o nível de agitação está relacionado diretamente com o calor através da temperatura. Quanto mais calor você fornece, mais temperatura ela consegue atingir o nível de agitação molecular, certo? E esse é exatamente o assunto que a gente vai entrar no início da termometria, que vai ser na próxima aula. A gente vai falar da primeira parte da termologia, que é a termometria medida de temperatura, certo? Então, essa primeira parte foi só para a gente diferenciar calor e temperatura e fazer uma introdução à termologia. Como eu disse para vocês no início, a termologia se divide em duas partes, termometria e calorimetria. A primeira parte, a gente vai ver semana que vem, é termometria, medida da temperatura. Beleza? Meus queridos, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Deixa eu ligar a câmera aqui para ver vocês e despedir. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo. Ótimo. Tranquilo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem com relação ao exercício, que eu vou postar lá, ao que a gente falou hoje e ao que vocês vão estudar para avaliação, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Valeu? Obrigado, bom dia a todos, bom restante de aula aí, até a semana que vem. Um abração, boa sorte. Tchau, professor. Tchau, tchau, qualquer coisa estou à disposição. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, galera. Bom dia aí a todos.